Olá, inquietos e inquietas. O tema de hoje é inteligência artificial, que é um tema pedido aqui na sala para que a gente fale sobre esse tema. E nós vamos então falar primeiramente do impacto disso no mundo dos negócios, no atendimento, uma visão bem atual, né, sobre esse assunto. E depois nós vamos extrapolar um pouco e quero falar um pouco do impacto da inteligência artificial aí para o ser humano, né? Quero extrapolar um pouco esse tema, que eu acho que dá uma boa discussão. Tem muita gente que tem até um arrepio quando começa a falar desse tema, né? Algoritmo, inteligência artificial, robô, vê a propaganda do Bradesco, Jetsons, né? Fica todo animado. Nossa, agora chegou a vez do ser humano, né? Vai pedir aqui para os assistentes de voz, Alexa, vai pedir aqui para o Cortana. Nossa, eu nem preciso pedir, ela já sabe o que eu quero, né? Ver a propaganda do Bradesco, dos Jetsons. Nossa, fica todo. Chegou agora, meus filhos vão ter, né, um assistente para ajudar a pensar, para fazer a lição de casa. Ai, que legal, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, pessoal. Menos romântico, tanto no mundo do negócio. Vamos apresentar uma visão mais competitiva, né, e também para o ser humano, né? Vamos aumentar a taxa de reflexão sobre esse tema, inteligência artificial, que é importantíssimo para os inquietos, tá bom? Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender que vivemos hoje, temos dois momentos distintos depois da chegada do digital, tá? Primeiro, a evolução da digitalização. Então, você tem colocar novas tecnologias nos velhos processos. Então, note que não é revolução, é evolução, né? Então a gente promove uma reintermediação operacional. Então, isso é a digitalização. E temos também aí uma revolução da uberização, que é colocar novas tecnologias para criar novos processos, né? A gente promove uma reintermediação gerencial. Então, digitalização operacional, uberização gerencial, né? Então, quando a gente olha o futuro de maneira geral, né, e você geralmente está olhando, né, quando se fala com os inventores, podemos chamar assim, a gente está olhando para a digitalização, né? Aí tem a famosa transformação digital, né? Transformação às vezes até cheia de mimimi, né? De lero-lero, cada um fala uma coisa, mas enfim. E aí a gente se depara muito com o uso intenso da inteligência artificial, que resolve, né, os problemas dos velhos processos. E aí, gente, não é à toa que, por exemplo, no Bradesco, né, tem a Bia e você tem aí muito provavelmente a redução dos atendentes, né? Não só na Bia, tem por exemplo, o Carrefour e tantos outros que agora tem um atendimento muito mais utilizando a inteligência artificial, né? Então você tem uma redução dos custos operacionais, né? Então esse é um exemplo, pessoal, de reintermediação operacional, né? Porém, se você quiser olhar o futuro aí de forma mais competitiva, aí a gente precisa olhar para os negócios, para as estratégias, né? O primeiro problema que temos hoje para entender, depois do digital, é a forma como a gente consegue analisar as coisas, né? Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, a gente está diante de uma forma disruptiva, que é a reintermediação gerencial,
uberização, né? E que vem crescendo aí, pessoal, de forma exponencial, como a gente viu ontem, exponencial. Então é um aumento exponencial que vem até por conta de um crescimento na população nos últimos 200 anos, de 1800 para agora, a população do planeta Terra saiu de 1 bilhão para 7,7 bilhões. Então, nós temos novos modelos organizacionais também exponenciais, né? Então, a verdadeira revolução, pessoal, não é a chegada da inteligência artificial para os negócios, ok? Mas a possibilidade, as estrelas do Uber, por exemplo, tá? Dos Ubers no plural. Porque é uma nova linguagem de intermediação que permite criar, por exemplo, gente, organização sem antigos gerentes. Você não precisa das pessoas. É o cliente direto, né? O cliente direto interferindo nos processos das empresas, né? Então, na uberização, a gente não olha para mega e centralizada inteligência artificial, né? Que só para atender milhões de pessoas, né? Não há questão, porque atender 1 milhão de pessoas é uma questão operacional. Mas a possibilidade de aproximar as pessoas para fazer negócios diretamente, né? Para que o cliente possa interferir diretamente no processo, né? Então, você tem uma solução de um problema, aí sim você tem uma grande revolução. E isso muda tudo, né? Então é o que nós falamos, a possibilidade, falamos até ontem, né? Possibilidade de alugar, por exemplo, no Airbnb, quartos para desconhecidos com uma altíssima taxa de confiança, né? Ou fazer novos negócios no Uber, né? Ou comprar do Mercado Livre, de um desconhecido, né? Fazer uma compra. Então a grande revolução que a gente tem, pessoal, é essa reintermediação gerencial. É claro que isso não existiria sem uma inteligência artificial. Mas o que a maioria não enxerga é justamente essa mudança disruptiva na gestão dos processos, né? Então, e qual é aqui, pessoal, o grande desafio, né? É que a gente tenta muitas vezes olhar o amanhã com os velhos conceitos de ontem. Gente, é os Jetsons do Bradesco, né? Você está pegando o conceito velho de futuro e jogando hoje, né? Falando, inclusive, sem pensar nos clientes de amanhã, né? Meu filho nasceu em 2012. Né? Então, ok, meu filho tem 7 anos, vai fazer 8, ele ainda não é bancarizável, né? Mas também o Bradesco não está olhando para ele, porque ele não tem essa referência, né? Então, quando você olha a propaganda do Gerson do Bradesco, eu me pergunto para que tipo de cliente, meu Deus do céu, esse banco está falando, né? Compara a gente com o Nubank, que criou a comunidade dos New Lovers, onde os próprios correntistas podem se atender e a qualidade é dada pela quantidade de lovers, né? Mas, gente, nunca que o Bradesco adotaria um modelo como esse do Nubank. Não adotaria porque a forma de pensar, né? A forma de pensar, o Bradesco ainda está hipnotizado, procurando enxergar as inovações tecnológicas e não as inovações estratégicas. É esse o ponto, gente. Então, rever velhos paradigmas. Sem rever velhos paradigmas, nós seremos incapazes de competir neste futuro cada vez mais uberizado. É esse o grande ponto, gente, que a gente precisa, hoje em dia, né, ter a visão de
inteligência artificial, mas de uma forma competitiva. E competitiva significa adquirir clientes, rentabilizar clientes e reter clientes. Quem tem que dizer se é uma inovação, pessoal, é o cliente. Ele é que tem que dizer se realmente a inovação é uma inovação para valer, né? E a gente aí tem esse exemplo aí que eu dou do Banco do Bradesco versus o Nubank. Muito bem, pessoal. É legal que você comente, que você dê a sua sugestão aqui, qual é a sua opinião, qual é a sua experiência com esse assunto, qual é a sua visão, porque isso vai ficando mais interessante quando todo mundo compartilha aí. E para você, inteligência artificial é evolução ou é revolução? O que é que fica? Uberização ou digitalização? E aí, pessoal, quero convidar você, né, para o Laboratório dos Inquietos, porque o nosso objetivo é ajudar na formação de pessoas com um novo olhar para novos tipos de problemas, né? Os clientes estão digitalmente mais experientes, mais ativos, e a certificação em Digital Customer Experience vai ajudar a aumentar a sua taxa de compreensão sobre a nova interferência direta dos consumidores nas organizações. Sabe, pessoal, entender esse poder de linguagem digital, a curadoria do ecossistema e a performance conforme a avaliação do cliente são os novos conceitos que vão levar você ao próximo patamar. Um forte abraço, a gente vai se falando e até mais.